Gravar. Já está gravando. Ah, sim, agora ele deve estar em progresso agora, beleza. Só que eu não sei onde ele está gravando. Só um minuto, porque eu cliquei aqui, acho que ele começou a gravar no tablet. No tablet não tem espaço. Espera aí. Opa. Se respirar uma notificação para e-mail quando a gravação em nuvem estiver pronta. Não, ele vai gravar na nuvem. Tranquilo. Aí depois eu disponibilizo o link e pode baixar, já está gravando. Fiquem tranquilos. O professor José Bezerra vai ter que falar tudo de novo. Não, eu estava ouvindo. Eu faz uns 4, 5 minutos que eu vi, ele estava apresentando justamente a minha questão. É que eu estava fora, então eu acabei chegando, comi alguma coisa rapidinho. Liguei o link no meio do caminho aí. Me perdoem pelo atraso. Ok, senhor. E agora o pastor José desapareceu, né? Foi arrebatado, será, rapaz? Ô, Hélio, será que o arrebatamento aconteceu e nós ficamos? Ah! Pastor voltou. Essas tecnologias. Não foi arrebatado aí não, né? Eu ainda estou por aqui. Gravar aí, pastor? Está gravando? Sim. Maravilha. Então, o irmão Márcio está gravando, na nuvem. Quem tem perguntas, então, podemos avançar. Ô, pastor. Sim. Uma perguntinha rapidinho. Esse profeta João do Apocalipse, que teve a visão de Cristo, é o mesmo o apóstolo? Isso. Ele é o último dos apóstolos vivos. Eu vi uma live aí que falaram que não era ele. Não, aí quem falou está bem desatualizado, realmente, porque as provas são incontestáveis de 1 João, o Evangelho e o Apocalipse são indubitavelmente escritas pelo apóstolo João. Daniel, ia falar alguma coisa? Quem fala isso, que o pastor Henrique está dizendo, é quem vai atrás do fator gramatical, porque João não dominava o grego. E, sim, ao escrever os evangelhos e as cartas, ele tinha as pessoas em volta, e lá ele estava sozinho, e o grego saiu, assim, um grego pesado. Não saiu um grego tão esse é o argumento que eles dão, mas é um argumento chulo. Mas esse argumento existe. Mas é chulo. Eu fiquei pasmo quando eu vi isso. Você imagine o apóstolo mais jovem que comeu peixe assado à beira-mar ao lado de Pedro, né? E que assumiu a postura de liderar realmente. Eu creio que ele liderou muito mais do que Pedro, porque ele tinha a arte de liderar e Pedro tinha a função de liderar, né? Ele tinha uma habilidade muito grande de construir pontes, que ele não iria estar 62 anos depois de Jesus ressuscitado, ele ainda não ia estar preparado, Jesus ia aparecer para dar a revelação a ele, mas ele não estava preparado no grego. Assim, esses são os argumentos. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Então, nós passamos, que eu achei que isso seria extremamente importante termos visto até lá no início, as 3 escolas de interpretação, né? 3 escolas principais de interpretação. O pré-milenismo, então, uma definição do pré-milenismo. Eu pergunto para vocês, precisa ler? É importante, já que temos 4 irmãos que não estavam da vez passada, para captar isso que é importante para o resto do nosso estudo. Vamos fazer isso? Me respondam. Vamos fazer. Foi a ponte aí da última aula, né? Vamos fazer isso. Pode ler, sim. Tá. Então, pastor Dilson, gostaria de ler a letra A aí, do ponto 3, pré-milenismo. Opa, faço sim. Pré-milenismo.
Os apóstolos eram pré-milenistas e esperavam que Cristo voltasse e estabelecesse o trono de Davi, como prometido no Antigo Testamento. Este era o interesse e o anseio de todos logo após a ressurreição. Atos 1-11. Muito bem. Pode ler esse próximo, pastor. Tu está bem afiado aí. Ok. A igreja primitiva era pré-milenista e esperava que Cristo voltaria logo, e foi esta bendita esperança que a sustentou ao longo de 3 séculos de perseguição implacável dos pagãos, dos judeus e do Império Romano. 1 Tessalonicenses 1:6-10, Filipenses 1:27-30. O Márcio lembrou bem, né, na aula passada, que o pré-milenismo, além de ser pré-milenista, a igreja era pré-tribulacionista. O apóstolo Paulo discorreu longamente sobre o tema, e a igreja acreditava, né? Foi só a igreja em Tessalônica, que era nova na fé, que tinha dúvidas, e o apóstolo Paulo ampliou bem isso, mas ele falou nas diversas cartas que a igreja não passaria pela tribulação. Então, tanto nas cartas aos Tessalonicenses como em muitas outras. Então, o pré-milenismo acredita que Cristo virá e ele estabelecerá o milênio. O pré-tribulacionismo acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Então, foi um adendo aí que não deu tempo de corrigir, mas o Márcio fez essa observação, nós estamos também lembrando disso. Hélio, pode falar. Uma questão, eu não me lembro dessa parte do pré-tribulacionismo, né? Tanto que eu não conheço nenhum texto que é claro com relação a isso, a gente já discutiu isso bastante, e eu não me recordo disso, pastor. Do pré-milenismo, concordo 100%. Foi Elias que colocou aí essa parte aí. Porque, assim, para mim, isso não é claro em nenhum dos textos que a gente já discutiu. Nós não vamos entrar nesse mérito agora, Márcio, para não... Só quero deixar claro que não é tão claro assim. Não tem nenhum texto dizendo isso. Não, que tem. Agora, você ainda não está convencido disso, isso eu entendo, mas nós não fizemos isso recentemente, nós estudamos mais no passado esse tema. Então, mas como nós estamos tratando especificamente aqui da questão do milênio, das 3 posições relativas ao milênio, eu não quero desviar o assunto aqui, mas a gente pode voltar a tratar, conversar sobre esse assunto em uma outra aula sem problemas. Pode ser, Márcio? Pastor, Márcio, eu já estava aqui feliz, rapaz, pensando, puxa vida, eu perdi a aula que o Márcio veio para o nosso lado, rapaz. Não, isso daí está difícil de me convencer, viu, pastor Ulisses? Ainda não chegou o texto que tivesse essa clareza toda para mim. Mas podemos avançar aqui na revisão? Claro, vamos embora. Vamos. Hélio, você pode ler para nós essa parte? Hélio? Deixa eu abrir meu microfone. O pré-milenismo acredita no cumprimento literal das promessas veterotestamentárias de um reino terreno. O pai promete ao filho que ele será rei das nações. O pai promete que as nações virão a Jerusalém para serem guiadas na luz do Senhor. O próximo aí, Hélio. Cadê? O pai... Pulou uma? Não. O pai garante que um menino nasceria de uma virgem e se tornaria governador sobre o trono de Davi e reinaria sobre as nações. O pai promete restaurar Israel e harmonizar novamente a natureza debaixo do reino de um rebento de Davi. Você lê muito bem. Pode continuar mais esse? O pai garante...
O amilenismo, amilenistas agora. Isso. O amilenismo foi inicialmente desenvolvido por Clemente de Alexandria, no Egito, entre 155 e 220 a.C., Anno Domini. Ele defendia que a filosofia grega... Depois de isso, depois de Cristo, Anno Domini. Ele defendia que a filosofia grega tinha origem divina e que a escritura deveria ser entendida alegoricamente. Esta ideia foi adotada por Orígenes, também de Alexandria, entre 185 e 254, sendo amplamente desenvolvida e propagada por Agostinho de Hipona, 354 a 430. O amilenismo defende a alegorização das escrituras, negando a existência de um reino literal e afirmando que as promessas feitas a Israel serão cumpridas na igreja ou Israel de Deus no mundo de hoje. Muito bem. Mais um voluntário aí para o próximo slide, esse slide. Eu leio. Negam que haverá uma reunião de Israel novamente na Terra Prometida e ensinam que o reino milenar está acontecendo de forma espiritual à medida que alguém aceita Cristo como Salvador. Ele vem reinar nesta vida. Isto sim é o reino de Cristo nos corações. O número 1000 é apenas um símbolo de algo completo, perfeito. Abre aspas, é muita imaginação, incredulidade e negação de grande parte da Escritura, do meu ponto de vista. Essa é uma observação minha, tá? Irmão Zamato, já está com o microfone aberto? Completa aí o amilenista. Os reformadores fizeram uma obra extraordinária ao restaurarem a interpretação literal das Escrituras, mas falharam no que diz respeito à escatologia, mantendo uma interpretação, alegoria e espiritualizada na interpretação das profecias escriturísticas, razão pela qual os presbiterianos, luteranos e, posteriormente, os batistas da Convenção do Norte dos Estados Unidos aderiram a esta posição, também amplamente difundida pelo liberalismo alemão. Então, nós falávamos na semana passada, nós vamos ler o pós-milenismo e depois abrimos e fazemos os comentários e abrimos para as perguntas. Outro voluntário que não leu ainda, eu gostaria de ler esse sobre o pós-milenismo. Almir está lendo. O pós-milenismo foi propagado por Daniel Whitby, um unitariano. Seus escritos teológicos foram fortemente refutados e queimados e tidos como herege em sua época. Os adeptos do pós-milenismo creem que a igreja está progressivamente melhorando e se edificando, e que ela estabelecerá o reino. Então Cristo aparecerá. Barbaridade. Pode completar aí, irmão. Existe um forte movimento mundial trabalhando para melhorar o mundo através de uma igreja integral, que se envolve na cultura, na política e na sociedade para modificá-la, impactando o mundo com o evangelho e melhorando-o, para que reine a justiça, a paz, e Cristo possa vir no final celebrar a vitória da sua igreja. Completa aí, irmão, para a gente abrir e comentar. Muda o slide, por favor. Não, então, para aí. Realmente, vamos voltar aqui. Tá. Relembrando, então, o que nós comentamos na semana passada, o amilenismo surgiu não em Jerusalém, não em Antioquia, não nas igrejas fundadas pelos apóstolos. Ela surgiu em Alexandrina, no Egito, que era uma capital do saber. Havia centros de cultura no mundo. Tarsus, onde Paulo cresceu, onde ele fez universidade, era um desses. A Alexandrina era outro. E a Espanha, a Ásia, havia esses centros de desenvolvimento. Então, o que aconteceu? Em Alexandrina, no Egito,
surgiu essa primeira posição teológica de amilenismo. Isso, posteriormente, quando houve a ocasião em que Constantino se converteu, decretou a pacificação e a não perseguição ao cristianismo e a legalidade do cristianismo, então as igrejas incharam da noite para o dia, e a igreja se casou com a política, e a partir daí, então, se desenvolveu essa ideia que era muito conveniente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, de que ela era o reino de Deus na Terra, e que ela, então, tinha que tomar conta da política. Então, eles mandavam, eles elegiam reis, eles derrubavam reis, eles dominaram a escrita, né? O analfabetismo passou a ser uma coisa controlada pela Igreja Católica Apostólica Romana, a política, a economia do mundo, sofreu por séculos e séculos essa influência, essa manipulação tremenda, porque era muito conveniente. Quando surgiu os reformadores, eles não foram homens perfeitos. Dentro de sua época, o grande debate era a questão da salvação, e o Papa era mesmo o cabeça, ou o cabeça era Cristo da Igreja? A autoridade do Papa estava acima da autoridade da Escritura. Era isso mesmo? A tradição católica da Igreja era superior à Escritura? A salvação podia ser comprada por indulgências, como a Igreja Católica estava vendendo indulgências, pagando para perdoar os pecados e tirar os parentes do purgatório? Então, eram coisas que naquela época eram muito relevantes. Então, não entrou a escatologia naquela época em discussão. Por isso, a gente viu essa perpetuar-se dessa questão. Então, quando surgiram os reformadores, que não entraram nesse mérito, a gente tem os movimentos que nasceram daquele momento de reforma, seguindo essa parte do amilenismo, como Israel e a igreja é a mesma coisa, e toda essa coisa que vocês acabaram de ver aí. Não são definições minhas, isso são definições teológicas dadas por Pentecoste, dadas por McCarthy, dadas por Tim LaHaye. Então, são estudiosos que formaram essas definições, não é uma invenção minha. Perguntas nesse sentido? Almir levantou a mão primeiro. Eu não sei se mais alguém depois. Pode falar, Almir. Então, eu tive lendo um pouco um estudo sobre o milênio, e o autor desse estudo, ele até fez uma colocação, né, dizendo que o pessoal do pós-milenismo, eles são praticamente um filho dos amilenistas, né? Ou seja, o amilenismo gerou o pós-milenista. Tanto que tem até uma similaridade, né? Uhum. De credo entre as duas escolas aí. E dessa maneira, a minha pergunta seria baseada, é claro que o amilenista a gente pode até descartar, porque, segundo o que eu vi, parece-me que esse movimento já parece que foi até extinto, né? Não, o amilenismo não, pastor. O amilenismo está vibrando hoje mais forte do que nunca. Perdão, o pós-milenismo, não o amilenismo. O pós-milenismo que definhou diante das guerras. Porém, eu disse na semana passada, não se iludam que os pós-milenistas estão em ramos das denominações, seja batista, seja presbiteriano, seja luterano, eles estão em grande desenvolvimento. Por quê? Surgiu uma nova teologia, nova nesses últimos 15 anos, que foca a igreja com a missão da igreja não é evangelizar o mundo, a missão da igreja é mudar o mundo. Através da cultura, da política, da arte, disso e daquilo. Então, hoje, ao invés de pregar o evangelho para o espírita, eu me junto com o espírita e vamos fazer sopa para servir os mendigos da nossa cidade, porque através disso nós vamos melhorar a cidade. Melhorando a cidade, a igreja está cumprindo a sua missão. Ora,
nós entendemos que a igreja não pode ser medíocre ao ponto de o que nós temos visto no nosso país, só arrancar o dinheiro de tudo e de todos. Isso não é ser igreja. Isso é péssimo, é um exemplo antibíblico, não é isso. A igreja não é só para pregar o evangelho. Se eu estivesse no Rio, eu estaria em Petrópolis esses dias, com certeza, lá com uma equipe trabalhando e levando coisas e ajudando as pessoas lá. Nós fizemos isso na última grande ocasião que houve aquela tragédia, cerca de uns 12 anos atrás. Nós fomos com 18 pessoas, passamos 3 dias lá. Então, a igreja deve se envolver com obra social, ela deve. A igreja deve se envolver em fazer o bem, o próximo ela deve, mas ela não deve fazer só isso. Então, ela não vai mudar o mundo para Cristo chegar e reinar, eu não creio nisso. Mas também cruzar os braços e não fazer nada, também não é isso, né? Nós vimos o Senhor Jesus curando os enfermos, os doentes, e fazendo coisas dessa natureza. Só que entre 8 e 80, então, quando a igreja faz a bandeira de que ela vai mudar a sua cidade, porque essa é a missão dela, e muitas vezes não pregando o evangelho, só se juntando com o espírito, juntando com o católico, juntando com isso, juntando com aquilo, mas não pregando o evangelho, eu não enxergo dessa maneira. Então, tanto o pós-milenismo está em ascensão hoje no mundo evangélico, em vários segmentos, quanto o amilenismo também está de vento em popa também. Então, houve um grande esforço de ambos os lados para destruir o pós-milenismo. Eu achei muito interessante que, há anos atrás, o pré-milenismo, aliás, foi tão terrivelmente atacado nos Estados Unidos que Tim LaHaye decidiu, e ele investiu 10 mil horas da vida dele estudando o pré-milenismo. Foi ele que escreveu os Deixados para Trás, foi ele que escreveu os comentários dessa Bíblia, que, infelizmente, só foi editado uma vez e terminou aqui no país. Ele tem vários livros sobre isso. Então, assim, não é uma coisa fácil de destruir, não. O livro que eu recomendei para vocês, aquele do John MacArthur também, é uma defesa atual desses ataques contra o pré-milenismo. Então, os 3 segmentos estão em evidência e em ascendência hoje no mundo evangélico, só para os irmãos terem essa ideia. Deixa eu só fazer a minha pergunta, pastor. Eu fiz a colocação porque eu vi li, né? Certo, desculpa. Estudos de um autor aí, e ele disse que esse grupo, né, pós-milenista, era um grupo que ele até colocou entre aspas que tinha morrido, né, vamos dizer assim, né? Mas o irmão está dizendo que ele está ressurgindo, né? Agora, a minha pergunta seria, quem é amilenista não pode ser ou não, teoricamente, não vai defender o pré-tribulacionismo, correto? Correto. Ou, por exemplo, pode haver alguém que é amilenista e pré-tribulacionista não existe. Não vai existir, ou pelo menos se a pessoa for muito confusa com relação à crença, né? Não, ele pode até ser um mid, um pós, mais pré-tribulacionista. Não. Não dá para juntar essas duas pontas. Certo. E agora, do outro lado, quem é pré-tribulacionista não pode ser amilenista. Também, é uma verdade. Porque assim, você não pode interpretar parte da escritura literalmente e a outra você põe na lata do lixo. Então, assim, por isso que é um conjunto de entendimento veterotestamentário que harmoniza uma compreensão da escritura, ou seja, o velho está contido no novo, o novo está contido no velho, os dois se somam e se completam. Quando você não entende assim, aí você não tem como ficar com o velho, você interpreta literalmente, mas o novo você interpreta alegoricamente. Então, não dá para conciliar isso. A minha pergunta foi justamente para esclarecer o fato de que as duas coisas estão intimamente ligadas, né? Eu não posso crer de um jeito na tribulação e depois fazer uma confusão na minha crença no milênio, né?
As por coisas isso têm que que estar os harmonizadas aí. amilenistas, eles espiritualizam Apocalipse de ponta a ponta, né? Eles não entendem como literal, né? Então, tem que fazer isso, né? São escolas, são modos de interpretar. Mas alguém tinha levantado a mão e eu não vi. Vamos lá. Elias, me ajude aí. Mais alguma pergunta nesse sentido? Fala, Elias. Isso, pastor. Eu sempre penso que a interpretação, quando a gente interpreta uma parte não literal e outra parte literal, né? Se eu afirmo que uma parte ou determinados trechos bíblicos não é literal e é uma alegoria, eu abro uma brecha para que os outros trechos possam ser interpretados como alegoria a bel prazer de quem é contra qualquer afirmação que a gente faça. Concorda comigo? Porque Claro. se eu estou falando que isso aqui então se isso aqui é uma alegoria, por que isso aqui também não pode ser uma alegoria? Né? Você pega o livro de Daniel. Daniel foi uma pessoa literal? Sim. Está provado que foi. Daniel viveu no Império Babilônico. O Império Babilônico foi um império literal? Foi. As profecias de Daniel acerca de Babilônia foram cumpridas literalmente? Foram, ao pé da letra. E as profecias reveladas a Daniel acerca do Império Medo-Persas foram cumpridas literalmente? Foram, ao pé da letra. Literalmente. As profecias acerca de Alexandre o Grande, a Grécia, literalmente. Inclusive a divisão do império em 4. Né? E daí você vai para o império, a estátua de Daniel, as pernas ali da estátua, o Império Romano foi literal? Totalmente literal. Por que só os dedos agora? Ou porque só a pedra que foi lançada para apagar a história das civilizações gentílicas, do poder gentílico do mundo que vai encher a Terra, é espiritual. Fala para mim, como você pode me convencer de um negócio desse? Vai tentar convencer Daniel. Então, É uma boa observação, né? Tudo se cumpriu literalmente. Eu acho que a cova... 69 semanas. Eu acho que a Cova dos Leões é alegoria também. Não, porque nela nós entramos todos os dias. Então, o que se nota é que qual é o tema do livro de Daniel? O tema de Daniel é que existe um soberano chamado de o Altíssimo que manda no universo. E ele já disse como as coisas, ele já deu as cartas. E ele disse como as coisas vão acontecer. E estas coisas, 95% aconteceram literalmente. Então, não tem como pegar, e o próprio Altíssimo vem em pessoa e revela ao seu Altíssimo general, o apóstolo João, o único dos apóstolos vivo, o que vai acontecer nos fins do tempo. Eu chego e digo que João, que Daniel e que os outros apóstolos não sabem de nada, eles estão totalmente perdidos. E que Jesus também deve ter se enganado. Talvez não foi Jesus que veio à Terra e revelou ao apóstolo João literalmente as coisas. Então, perceba que é algo muito sério, irmãos. É algo muito sério essa questão da interpretação das Escrituras para nós sermos, vamos dizer, simplistas demais e negar a todo o cumprimento já até aqui e querer impor algum outro ponto de vista que não se sustente biblicamente. É assim que eu creio, assim que eu entendo o Velho e o Novo Testamento, que eles se somam. Amém. Mais alguém pergunta? Podemos prosseguir? Só. O Márcio fez mais uma pergunta. O Márcio é o nosso lenheiro. Ele vai lá, cata a lenha, joga no fogo e assiste, né, Márcio? Vamos ver o que vai. Na verdade, eu acredito que é assim que a gente aprende. Yes. Para ler alguma apostila, a gente não precisava disso, né? Então, eu sinceramente, eu prefiro desse modelo. Não, eu gosto muito...
Se não de é bom para assistir todo mundo, debates aí. Eu concordo com o Márcio nesse sentido aí, desculpa interromper. Eu gosto muito de assistir debates sobre sistemas polêmicos, calvinismo, arminianismo, batismo, casamento, recasamento. No debate, eu vejo as duas posições e aí eu consigo avaliar quem que está forçando o texto ali, pelo menos na minha opinião, né? E quem que está sendo fiel, quem está sendo sincero. Uhum. Então, vamos para mais uma lenhada do Márcio. Nós vamos pular um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui. Vamos. Essa é a terceira pergunta que o Márcio fez, e já que aquelas duas foram respondidas, ele fez essa pergunta sobre as 70 semanas de Daniel. Bem, nós já passamos das 70 semanas há muito tempo, mas é importante a pergunta, e aí vocês podem até formularem outras perguntas em cima dessa pergunta sobre esse tema. E aí nós vamos abrir o livro de Daniel. Você pode abrir já a sua Bíblia aí no capítulo 9 de Daniel para responder. Sabendo e baseando-se no propósito das 70 semanas de Daniel, podemos entender que a profecia contempla toda a humanidade ou restringe-se, limita-se apenas aos judeus. E aí, quando o anjo faz essa revelação a Daniel, no versículo 24, ele diz que quando se cumprir esses 70 setes, vai acabar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna e cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Então, abrindo lá em Daniel, capítulo 9, tem mais alguma outra coisa que vocês queiram colocar na fogueira aí para aquecer dentro dessa questão da pergunta que o Márcio está fazendo? Sim, pastor. Quero sim. Quando nós estudamos o ano passado ainda, nós estudamos esse trecho aí, o nosso Daniel, não aquele Daniel do Velho Testamento, mas o nosso Daniel, ele chamou a atenção para um ponto interessantíssimo, que é o comecinho do versículo 24, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, eu sempre acho esse trechinho fundamental, porque o anjo está falando para Daniel, o teu povo. Eu entendo que é o povo israelense, os judeus. E sobre a tua santa cidade, eu entendo que é Jerusalém. Então, eu vejo esses dois argumentos como fortíssimos para que as 70 semanas não nos inclua, porque ele está falando diretamente para o povo judeu e para a cidade santa. Então, eu gosto muito. O Márcio está olhando com uma carinha assim para mim, não, mas tudo bem. Eu acho esse argumento aí muito interessante, pastor. Mais alguém tem colocação que gostaria de fazer? Márcio. O próprio Márcio fez uma outra colocação lá no grupo, querendo saber quem era esse povo que ele estava se referindo, se era o povo de Daniel ou era o povo de Deus. Que povo era esse? Ele mesmo fez essa colocação aí, até eu respondi lá, apresentando um versículo mesmo aí, tá em Daniel. Eu gostaria de falar rapidinho sobre isso. Quando eu leio esse texto, né, eu entendo o seguinte: Deus falando para Daniel escrever sobre, estão determinados sobre, estou lendo aqui, tá? Ele terminou 70 semanas de castigo sobre Jerusalém e seu povo aí ele está falando do objetivo.
esse é o motivo e o formato da pergunta. Ele não fez isso para Jerusalém e o povo, pode ser até para medir tempo, mas o objetivo de tudo isso é acabar com o pecado, tirar a culpa do povo que será apagada, ungir o Santíssimo, todos aqueles itens, dar fim ao pecado. E dar fim ao pecado não é o pecado de Israel. Eu não sei como que consegue juntar isso e separar, porque o objetivo está declarado. O que ele está fazendo? Quando ele cumpre a visão e a profecia, tanto a profecia quanto a visão foi dada já em Gênesis 3, no momento da queda. A profecia foi dada que o filho pisaria a serpente, né? E dali para cá foram só revelações como uma cebola. Cada revelação dava mais conhecimento. Daniel, mais conhecimento. Apocalipse, mais conhecimento. Paulo, Jesus, mais conhecimento. Então, a profecia ela nunca mudou desde a queda do homem. Então, eu não consigo entender este texto só porque ele fala, o Senhor determinou para Jerusalém. Jerusalém, a gente toda vez fala que é o relógio de Deus. Mas Jerusalém não é só o povo de Deus. O povo de Deus é todo aquele que é todo o povo chamado santo, né? Isso é o que eu entendo da leitura desse texto. Eu não consigo separar essas duas coisas. Uma coisa é falar para você e essa cidade como marcador de tempo, que aí há 70 semanas tem esse, é o cronômetro, e a gente fala isso todo o tempo, né? Olha para Israel, Israel é o relógio de Deus, e foi para isso que foi estabelecido, era para eles serem um marcador de tempo e luz desde Abraão, né? Israel foi estabelecido para ser uma nação santa entre as outras, para que as outras se convertessem. Não tem outro motivo. Não são especiais, de um gene especial. Não é, eu não consigo enxergar dessa maneira. Eles têm uma história diferente. Permaneceram vivos durante 2000 anos, mesmo sem ter um país, sem ter uma cidade, que Deus tinha determinado para eles como marcador para testemunha para a humanidade. Então, eu não consigo separar. Não dá para cumprir a profecia que foi dada em Gênesis, e não dá para acabar com o pecado e toda transgressão só pelo povo e só para o povo de Israel. É para todos. Como separar isso? Muito bem, eu acho que o Daniel tem a resposta. Aí o Hélio vai complementar, nós vamos orar e encerrar. Eu gostaria de dar o exemplo de Neemias. Porque veja o que aconteceu com Neemias. Ele recebeu as informações que do como estava o povo, as portas em chama, os muros quebrados. Ele se entristece, ele chora, e o rei pergunta para ele, por que você está triste? Percebe que ele não falou o nome Jerusalém, mas ele disse, como que eu vou me alegrar se o povo está com as portas queimadas e o muro está quebrado e tudo? O rei já sabia que ele estava falando da nação de Israel, aquela nação que eles voltariam. E a outra coisa também é que esse texto, ele mostra para nós que Daniel, Neemias, Esdras, eles estavam no cativeiro, mas nunca se juntaram às pessoas do cativeiro. Eles sempre foram israelitas. E a nação dele, por exemplo, Isaías 9:6, né? O menino nos nasceu e um filho se nos deu. Miqueias 5, em Belém, ó tu Belém Efrata. E todos os textos dali só falam de um povo. Que povo que é esse? É o povo de Israel. Em nenhum momento eles falam, olha, esse aqui é o povo de Israel. Olha, vai ser na cidade de Jerusalém. Mas a prova de Jesus ter vindo ao mundo em Israel, sendo ele judeu, então é uma prova de que aquele povo que está falando Daniel 9:24 é o povo de Israel. Desculpa me alongar um pouquinho. O objetivo é só para o povo de Israel, irmão? Ali sim,
Sim. Acabar com a transgressão e o pecado é para o povo de Israel e o resto. Vamos deixar o irmão Daniel, o Hélio pode falar? Isso, pode. Hélio. Então, é o seguinte, o que eu entendo que os pecados da igreja já foi expiado por Jesus Cristo, porque nós reconhecemos Jesus como Salvador e ele expiou os nossos pecados, né? Claro, o pecado que fala da iniquidade não é do mundo, eu entendo, né, que é dos filhos dos seus escolhidos. Então, já foram expiados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os dos judeus, por eles não terem reconhecido Cristo, a Jesus como Messias, então eles, as 70 semanas, a semana da tribulação vai ser para expiar os pecados dos judeus em Cristo Jesus, quando eles reconhecerem Jesus na sua vinda. É o que eu entendo. Quando ele vai dizer, esse é aquele que nós traspassamos, né, com as nossas lanças e tal. Aí vão reconhecer Jesus como Messias, que eles já deviam ter reconhecido e não reconheceram. Então, seus pecados, eu entendo que não foram expiados. Os pecados expiados por Cristo na cruz do Calvário são os pecados da igreja. Claro que tem judeu no meio, certo? Que faz parte da igreja. Mas para Israel como nação, será expiado durante a tribulação e em Jesus Cristo, né, lógico, eles reconhecerem Jesus na sua vinda. É o que eu penso. Não sei se salvação coletiva. Claro nesse sentido. Existe salvação coletiva? Existe salvação coletiva? Não é salvação coletiva. Não. Nós sabemos que o remanescente de Israel é que vai reconhecer Jesus como Messias. Israel todos não serão salvos. Jesus não é a porta. Então, assim, se dentro da minha casa eu reconhecer e o meu irmão não reconhecer, eu sou salvo e ele não, sendo judeu ou não. Então, eu não consigo enxergar que há uma salvação coletiva e que só porque eu nasci em uma família judaica, eu vou ser liberto. É só por Jesus. Não, o Hélio não está dizendo isso, Márcio. É que eu estou falando. Eu estou falando que todo Israel será salvo, né? Não é salvação coletiva. Alguns dos judeus reconhecerão Jesus como Messias. E esses terão seus pecados perdoados, expiados durante a tribulação, reconhecendo Jesus na sua volta, reconhecendo ele como Messias, aquele a quem traspassaram e não reconheceram naquela ocasião, que deveriam reconhecer. Então, mas o texto, literalmente, voltando para a interpretação literal, que é o que a gente sempre fala aqui, o objetivo a palavra para determina o objetivo. Para restringir a transgressão, acabar com o pecado, e toda a culpa do povo será apagada. Então, o reino de justiça eterna não é para o judeu. O reino da eterna justiça começará para quem? Para a humanidade. O que eu estou falando é que é mais abrangente do que restritivo. É isso que é o meu entendimento. Não, eu entendo aqui, Márcio, que aqui é para os judeus realmente estão falando. O teu povo é o povo Israel. São os hebreus, os israelitas. Aqui é para eles que essa profecia está sendo falada. Nós, a igreja, já fomos... as nossas transgressões já foram pagas por Jesus Cristo, já foram expiadas na cruz do Calvário. Deles, por eles não terem reconhecido Jesus como Messias, ainda serão expiados os seus pecados. Na época da grande tribulação, vou na mesma linha de raciocínio de quem acredita no arrebatamento. Haverá salvação nas outras nações? Israel não vai ter os 144 mil pregando e haverá conversão de todas as nações? Sim. Então, assim, quando esse texto está falando para esse público que vai estar na 70ª semana. Então, não é só para Israel, é para todo convertido. E aí o objetivo é dado pela palavra para. Determinou esse tempo para quê? Para restringir a transgressão, acabar com o pecado. Não está falando de um povo, está falando acabar com o pecado. Eu não consigo entender. Eu entendo aí que se refere ao povo de Israel. Márcio, é o seguinte, o que nós temos que compreender aqui é que essa profecia está sendo dada para Israel. A disciplina aqui
é para Israel, com o objetivo que aquele que estiver lá na tribulação venha se converter. Aquele que se converter vai ter o seu pecado expiado. Mas nós sabemos que vai ter judeu que não vai se converter, vai receber a marca da besta. Então, é a disciplina. Você tem que pensar no seguinte: a profecia está sendo dada para quê? Para a disciplina de Israel. Então, Deus está dando uma disciplina para Israel. Como todos são salvos através da fé em Cristo Jesus. Mas não foi isso que a gente disse até agora, até por isso do motivo da pergunta. Para que existe as 70 semanas? Não foi só para lidar com Israel, a gente respondeu isso agora há pouco. Né? É para a humanidade como um todo. Né? O pastor Bezerra falou sobre os generais, sobre a história como um todo, sobre os romanos, toda a humanidade. Mas eu não estou falando contra isso. Eu estou dizendo que toda a nação todo do mundo está dentro do plano de Deus, sim. Mas aqui essa profecia é específica para Israel como disciplina para ele, né? E que essa disciplina vai também ajudar outras nações, sim, para eles reconhecerem esse Deus soberano. Mas o reino de justiça eterna, que está falando no versículo, é só para Israel? Não. Eu posso responder agora, porque a gente pode passar o resto do tempo só ouvindo mais perguntas em cima das perguntas. Então, eu abri justamente para não dizer assim, só o senhor que ensina. Não só sou eu que ensina. É importante ouvir os pensamentos de cada um dos irmãos. Agora, do que está acontecendo nesse exato momento no nosso grupo, é muito comum. É você tirar o texto do contexto e aí você vem com o seu modo de entender e aplica em cima do texto. E isso não é só do Márcio, não. Qualquer um de nós podemos incorrer nesse erro de ler um texto, mas a gente tem na nossa cabeça uma interpretação sobre o texto, que aí você diz, o texto está dizendo isso. Não pode ser assim. A regra básica de interpretação diz que, para compreender um texto, nós temos que estudá-lo à luz do contexto. Então, qual é o contexto? O contexto, a gente tem que dar um passo atrás. O tempo já não nos permite mais. Eu vou repetir e desafio os irmãos a fazerem isso essa semana, lendo e relendo o capítulo 9. Então, o capítulo 9, no início, Daniel diz assim: eu estava lendo as profecias de Jeremias quando me caiu a ficha. Fiz as contas. Meu Deus! Acabaram-se os 70 anos de castigo de Deus contra a nação de Israel. E Daniel viveu no olho do furacão como um judeu. Ele viveu no império e ele brilhou para Deus naquele império. O livro de Daniel não são os feitos de Daniel ou os feitos de Nabucodonosor, são os feitos de Deus. Desde o capítulo 1 até o último capítulo, ele vai mostrando a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a soberania de Deus. Ele está exaltando Deus em tudo isso o tempo todo. Aí, quando ele chega no capítulo 9, que ele faz as contas, cara, faz 70 anos que eu estou aqui, fazia um pouquinho mais, porque ele foi um pouquinho antes do ano 606, quando o resto dos judeus foram levados para os 70 anos. Então, ele diz, aí, segundo a verdade, ele cai de joelhos. Ele que foi um homem, como poucos na face da terra, um homem íntegro, um homem fiel, um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, que vasculhar os 70 anos de vida pública de Daniel e não encontrar absolutamente nada. Esse homem cai de joelhos e diz, meu Deus, agora me faz uma coisa. Ele confessa, ele assume o papel de intercessor pelo povo. Daniel não pecou dessa maneira como ele confessa, mas como intercessor do povo, ele diz, nossos pais pecaram. Qual foi o pecado desse povo? Primeiro, eles adoraram ídolos, eles abandonaram o Deus vivo, eles transgrediram os 10 mandamentos, mas
Deus diz em 2 Crônicas que eles foram para o cativeiro. Além de tudo isso, o pecado de idolatria que Jeremias relata, que Ezequiel é trazido do exílio para ver acontecendo lá em Jerusalém, aquela pecaminosidade horrenda, esses pecados são enumerados ali. Aí Deus disse, você está vendo? Ezequiel presencia a glória de Deus sendo retirada do templo e levada para o céu. Então, é um conjunto de pecaminosidade dessa nação que chegou a um nível que Deus disse, acabou. Nem que se Daniel, Moisés e... Quem mais? Jó. E Jó, se pusessem de joelho diante de mim, eu não os ouviria. Ele só salvaria suas vidas. Tal chegou o nível da pecaminosidade dessa geração. Acabou. O limite da graça de Deus se esgotou. Então, Deus diz... E o outro pecado lá em 2 Crônicas é que eles transgrediram por 490 anos o 7º ano que devia dar de descanso à terra. Então, isso está bem descrito, nós estudamos isso no passado, está lá em 2 Crônicas, no último capítulo, Deus diz, porque vocês fizeram mofar meus profetas, porque vocês não obedeceram à minha lei, porque vocês não guardaram o 7º ano, então eu vou levá-los para o cativeiro por 70 anos e vou dar 70 anos de descanso à terra. Então, note bem o conjunto de verdades que Daniel está lidando com ele diante de Deus. Daniel está orando, diga-me, Pai, o que o Senhor vai fazer a partir desses 70 anos com a nação para o futuro? Eu te servi com integridade, com fidelidade, com lealdade. Me revele isso. Então, é o clamor de Daniel como judeu, chorando diante de Deus, jejuando diante de Deus, para ver o futuro da nação. Então, aí é que o anjo é enviado, e o anjo vai revelar que agora que se cumpriram os 70 anos por disciplina da nação, que passou 490 anos em desobediência, não só em não cumprir o 7º ano, mas todos esses pecados que eu enumerei, e muitos outros que os profetas enumeram. Então, todas essas transgressões levaram o Israel ao cativeiro. E vocês sabem que até hoje Israel não voltou mais, né? Está dentro do tempo dos gentios, piorou a situação quando veio no ano 70, eles foram esparramados entre as nações. Então, note bem, o anjo vai revelar que nos próximos 490 anos, ou seja, ele divide isso em 7, 62 e mais uma semana, aí 69 semanas de anos, depois ele faz essas separações aí, depois que se cumprirem os 70 setes, que aqui aparece 70 setes estão determinados sobre o teu povo, são setes de anos, nós vimos lendo aquele livro de Daniel lá, e se você tiver dúvida, a gente tem o PDF, pode mandar de novo, dele. Então, quando o anjo revela, ele diz assim, olha, 70 setes estão determinados sobre o seu povo. Quando esses 70 setes se cumprirem, para a nação de Israel, vai acontecer o quê? A expiação da iniquidade. Qual é a iniquidade? Foi um pecado só? Não. Foi, sobretudo, o pecado de deixar Deus de lado. Eles deram as costas, eles foram para os ídolos. E somada a toda a sua pecaminosidade. Então, quando esses 77 se cumprirem, no final da tribulação, vai acontecer o quê? Vai acontecer essas coisas, Márcio, que você enumerou aí no capítulo 24, né? Para dar fim ao pecado. Que pecado é esse? É o pecado original lá de Gênesis 3? Não, ele não está dizendo isso. Ele está tratando de uma nação. E o pecado dessa nação, e aí, em várias outras referências, nós temos N referências sobre isso, que Deus vai levá-los para o deserto
e vai debaixo da sua vara, ele vai discipliná-los, ele vai separar uns para o juízo, ele vai separar outros para o reino. Nós vimos isso na semana passada. Então, a nação, como nação, vai ser tratada, o Messias vai vir, vai reunir aqueles judeus que sobraram, ele vai tratar. Então, tem várias coisas. Vamos lá, expiar a iniquidade, essa é um texto específico dentro da resposta ao profeta. Daniel não está perguntando sobre as outras nações. Aqui a igreja não está aqui. A igreja não aparece em lugar nenhum no livro de Daniel. Para trazer a justiça eterna. Quando é que vai ter justiça eterna? Lembra daquele período de Daniel 12, que ele queria saber mais detalhes, que aí o anjo diz, bem-aventurado que chegar a 260, que chegar a 290, que chegar a 335. É esse processo aqui de tratar com a nação de Israel para estabelecer, limpar, purificar, santificar e daí poder entrar. Ungir o Santo dos Santos. Aquele templo que o anticristo promoveu a construção dele, naquela aliança com Israel, no meio da tribulação, o anticristo vai contaminar aquele templo. E aquele templo, por alguma razão, em algum instante, ele vai ser totalmente destruído. Por quê? Daniel, Ezequiel, a partir do 40 até o final, ele vai dar as dimensões do novo templo que vai ser construído para a nação de Israel e para as nações do mundo ir e adorar ao Senhor no centro de adoração, no novo templo, com todas aquelas dimensões lá em Jerusalém. É esse santuário do novo templo milenar que vai ser purificado. Lembra quando Salomão construiu o templo, ele preparou tudo, aí tem um dia que ele se ajoelha e ele reúne a nação e ora, e aí a glória de Deus vem e pousa naquele templo, e a partir dali a glória de Deus passa a habitar no templo, e essa glória de Deus se retira quando? Nos dias do cativeiro babilônico, quando o próprio Ezequiel é levado em visão de Babilônia para Israel, para ver a glória de Deus sendo recolhida. Essa glória nunca mais voltou. Ela voltou na pessoa do Senhor Jesus, mas eles não a reconheceram. Então, essa glória vai voltar nesse dia aqui, em que, a partir daí, a nação de Israel será santa, Jerusalém será santo, as nações serão, né, os que entraram pela fé em Cristo no reino milenar serão declarados santos, o que é lógico que eles vão cometer pecado durante o reino milenar, e eles vão gerar jararacazinha, né, que são filhos de pecadores que vão criar todos os problemas ao longo do reino milenar. Então, aqui, especificamente, está tratando de um momento em que Deus vai tratar com a nação de Israel e limpar essa nação e começar a reinar sobre ela. O Messias vai reinar. Ele vai falar aí, depois disso, daquela última semana, né, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, 27, está falando da última semana, semana de número 70. Aí a pessoa diz, não, mas eu não concordo com essa separação de 69, separar uma. Olha só, Isaías mesmo, em vários lugares, diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e virá paz sobre todo... E isso não aconteceu, ali não tem nem ponto, nem vírgula. O menino veio, mas o menino não está reinando. O menino vai reinar. E quando o menino vier e reinar, o mundo vai saber, e o mundo vai se dobrar, e o mundo vai adorar. Amós, se a memória não me falha, a verdade não me mente. Vamos ver se eu ainda estou com a memória funcionando. Amós. O livro de Amós. Um voluntário que gostaria de ler para nós aí, Amós, capítulo 9, versículos 11
em diante. O texto não é longo, para mostrar tanto Israel quanto as nações. Então, quando você entende que as nações também terão seus pecados perdoados, Márcio, faz sentido, mas tudo será em Cristo. Ali nesse texto a gente está concordando com isso. A gente concorda com isso. Certo. Nós concordamos com isso, que é sempre em Cristo. O nosso ponto de divergência de entendimento, pastor, é só que eu não consigo separar, acabar com o pecado, acabar com a transgressão e segmentar e falar que está falando do pecado do povo de Israel. Eu não consigo ver isso naquele texto. O texto, você não pode tirar o texto do contexto. O Daniel está falando com Deus sobre o problema da nação. Ele está chorando, ele está jejuando pela nação de Israel. E o anjo vem e trata da nação de Israel. Agora, nós entendemos, não por esse texto, mas por vários outros, por isso nós vamos ler Amós agora, de que não apenas Israel, nesse dia da purificação, será abençoado. Porque o Senhor não prometeu que, através da bênção de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas? Então, Exato. nesse sentido aí, faz sentido sim, porque a nação de Israel e as nações gentílicas vão entrar no milênio, e é graças à bênção de Abraão, que é a fé no descendente de Abraão, que é o Messias. Quem poderia ler para nós? Eu posso... Amós 9, de 11 em diante. Posso ler, pastor? Pode Jorge, ser? por favor, pode. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou preparar as suas brechas, vou reparar, desculpe, as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. A tua internet está cortando. Para mim, não. Começa de novo. De novo. Só para mim. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Nós tínhamos conversado sobre como é que vai ser a reedificação, as modificações. Aí a Amós é um desses que fala com clareza, né, das cidades que eles reedificarão. Tem um outro versículo, eu fiquei hoje o dia estudando sobre isso, mas nesse... deixa eu ver, Darão de Maramá, Sul. Eu posso fazer um comentário, pastor Bezerra? Sim, pode. Eu creio que... Irmão Henrico, um minutinho só. O pastor Lorival está com a mão levantada faz um bom tempo. Deixa ele falar primeiro, depois você fala, tá bom, irmão? Por gentileza. Não, eu não levantei a mão. Okay. Então, o que eu acho que está faltando para nós compreendermos essa questão aí, para responder para o Márcio, é que no plano dispensacional, nós reconhecemos mordomos, né? Então, no caso de Israel, o mordomo é o povo de Israel, não é um indivíduo só. Então, aqueles que forem salvos na tribulação, eles vão estar representando o povo de Israel, a nação toda, a resposta de Deus, assim como uma promessa cumprida para o povo de Israel. Aqueles que forem salvos lá, eles vão estar representando a resposta dessa promessa para o povo de Israel.
de maneira que o restante das outras nações gentílicas, elas não, são individuais, são grupos de nações, não é o mesmo caso da nação de Israel, do povo de Israel. Então, eu entendo dessa maneira, por isso que, às vezes, na cabeça da gente fica um pouco confuso essa questão de indivíduos, né? Porque nós temos que ver esse detalhe do mordomo. A igreja, no caso, a igreja, ela não é que nem o povo de Israel. Nós somos indivíduos, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um é salvo individualmente. Fazemos parte do corpo como um todo. Então, há uma certa semelhança no caso com Israel, não sendo a mesma coisa e tal, mas a igreja será arrebatada como um todo. Então, existe essa diferença. E também, outra coisa, que na tribulação é um período de juízo, né? Então, Deus vai estar aplicando o juízo, ajuizando o pecado sobre as nações, e Israel, nesse período, finalmente vai perceber que Deus, né, veio, e eles ficaram atrasados na percepção de que Cristo veio, e então, logicamente, que tem esse caráter, essa conotação toda desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, a importância desse período é essa, que para Israel é a salvação da nação, o escape, né, aqueles que estarão representando a nação de Israel. Para todo mundo, juízo. Para a igreja, os pré-tribulacionistas, como nós somos, né, não estaremos lá recebendo os galardões, ou assim, nos preparando para as bodas do Cordeiro, né? Então, eu acho que falta essa questão aí de compreender esse panorama de juízo, de nação de Israel como um mordomo, e a igreja também como um mordomo, mas que não estaria ali, e as nações num sentido individual. Só uma colocação dentro daquilo que Só um minutinho, pastor Bezerra. O Márcio, não, estou só esclarecendo ali, pegando esse gancho, e já abro para ele lá, que assim, todo Israel será salvo, mas é bem clara a Escritura, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Israel que será salvo no último minuto, na marca do pênalti da tribulação, não vai ser salvo por ser judeu. Eles vão ser salvos porque o derramamento do Espírito vai trazer quebrantamento, vai trazer entendimento, vai abrir os olhos do entendimento deles. E eles, então, simultaneamente vão se converterem, mas é uma salvação de cada um. Não é que Deus vai salvar a nação por ser judeu que escapou com vida, não. É que vai haver quebrantamento. Em várias referências é dito que o Senhor vai reunir e que vai ter judeu no final da tribulação, no julgamento das nações, que vai para o inferno, como gentios também. Então, não é só porque ele é judeu, que ele escapou com vida no final da tribulação, que ele vai entrar no reino milenar, não. A Bíblia não ensina isso, pelo contrário, vai ser necessário a fé no Messias Redentor individual, como sempre foi. Tá? Então, voltando para o Henrico, depois o Almir tinha levantado... Eu não então, levantei. o Henrique Almir está com a mão levantada. Vai, Almir, pode falar. Eu não levantei a mão. Tá bom, então. Tá bom. Foi muito bem explanado. Eu acho que o assunto ele foi muito bem já colocado. Alguns irmãos colocaram. O pastor Bezerra fez uma excelente explanação aí. E principalmente de que o capítulo 9, né, o contexto todo dele, né, nos dá um entendimento que esse diálogo é entre Deus e Daniel e que aqui é específico para a nação de Israel. O versículo 20 é muito claro, né? Quando ele diz assim,
estando eu ainda falando e orando e confessando o pecado e o pecado do meu povo Israel. Tem um contexto todo aqui dizendo que é específico para um determinado grupo. Agora, não quer dizer que ali, no versículo 24, como até o pastor Bezerra já explanou também, naquela ocasião, no período onde Deus vai estar ali disciplinando, então, toda a impiedade, que vai abranger, obviamente, outros povos. Mas aqui em Daniel, especificamente, é a nação de Israel, está muito claro isso, né? Muito claro mesmo. Respondendo uma outra pergunta, uma colocação que o Márcio fez, eu mandei para vocês aquela diferença entre Israel e a igreja. E aí o Márcio fez, eu mandei, eu fiz alguma colocação no particular, Márcio, agora eu não sei se essa colocação você fez só para mim, ou se fez no grupo, eu confesso que eu não me recordo. Mas a colocação do Márcio foi, tem texto bíblico que te sustenta essa separação? Até ele citou, pegou uma frase e citou, tem os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, eles são especificamente para responder essa questão, viu, Márcio? Paulo vem tratando do pecado da raça humana, aí ele chega no capítulo 4, 3 e 4, ele diz, e o judeu pensa que vai levar vantagem nisso? Não vai. Todos vão precisar ser purificados pelo sangue de Cristo. Aí ele vai tratar da justificação, ele vai tratar do crescimento em santificação no capítulo 6 e parte do capítulo 7. Ele chega no capítulo 8, ele trata da andar no Espírito, e aí ele chega no 9, 10 e 11, ele encara essa carne de pescoço que era o grande debate. Paulo foi preso, perseguido pelos judeus, porque eles o acusavam de que ele não era um judeu, ele era um traidor, porque ele tinha se voltado para os gentios e dito que os gentios iriam reinar e os judeus não. Então, ele encara isso, e foram revelações pessoais que ele recebeu do Senhor Jesus. Então, ele descasca esse abacaxi, tintim por tintim, da situação dos judeus, e por que Deus fez isso, como Deus fez isso, e como Deus vai voltar a tratar. Ele diz, eu gostaria de, se fosse possível, eu gostaria de ir para o inferno para que eles fossem salvos. Eles são sinceros, mas lhe falta o entendimento. Então, ele trata claramente dessa separação e dessas questões, dessa rejeição de Israel, de um modo muito profundo, naqueles 3 capítulos, tá? Só para que todo o grupo possa dar uma olhada lá e tirar essas dúvidas. Irmão, meu preferido. Eu estudei bastante, eu estou doido para entrar numa fase nova do milênio. Eu quero fazer isso na próxima, que do ponto de vista do pai, do ponto de vista do filho, onde que entra Abraão e os que estão lá aguardando, né? Onde é que nós vamos morar, onde é que Abraão e os outros vão estarem morando, na Jerusalém terrena, na Jerusalém celestial. Então, eu acho bastante interessante, nós ainda não chegamos a arranhar essa superfície, mas eu acho que é bastante válido entrarmos de cabeça na próxima semana, caso não sejamos arrebatados, né? Se for, então, quem ficar aqui da aula da próxima semana, continua a escatologia aí. Eu espero que ninguém fique. Podemos fazer isso? Podemos trabalhar essa questão na próxima aula, algo novo, de ampliação dentro dessa questão aí. Elias. Eu acho que podemos, sim. Acho que podemos, mas temos um único problema. Segunda-feira que vem é segunda-feira de carnaval. Vamos deixar, então, para a próxima, porque vocês vão para a próxima semana de vocês, para as fazendas particulares, e aí, né, eu vou dar aula sozinho aqui, não vai fazer sentido, não. Mas tá bom. Vocês concordam? Mas, irmãos, eu não sei se os irmãos lembram ou se alteraram, falaram que o carnaval em São Paulo tinha mudado para 21 de abril. Mas acontece assim, vai ser facultativo, vai ser isso, vai ser aquilo, então uns já planejaram viajar para cá, outros viajarem para lá, então mesmo que não vai ser aquela bagunça nas ruas,
mas há realmente a flexibilização para alguns que têm aí as casas na praia, outros que têm as suas fazendas, e dá uma olhada no boinho, né? Diz que é o olho do dono que engorda o boi, essas coisas aí, né, Elias? Irmãos, só para saber também, os bancos não vão funcionar. Então, os bancos estão mantendo o feriado, que não é feriado, né? Mas os bancos estão, só para saber, por isso que nós não vamos ter, Dilson. Ah, ok. É ponto facultativo. É verdade, é verdade. Obrigado. Então, ficaremos para a próxima segunda-feira, se Deus permitir, e aí já entramos direto nesse assunto, pastor Bezerra. Tá? Eu acho que se todos concordarem, acho que todo mundo concorda, esse assunto também é palpitante aí. Eu quero saber onde eu vou estar. Se eu vou estar lá e aqui, de lá para cá, voando toda hora, passeando pelo mundo, ou se eu vou estar governando Carapicuíba. E olha lá, hein? Então... Viu, pastor José Bezerra, só falar uma coisinha. No meu ponto 11 aqui sobre o reino milenar, o subponto 11, desculpe, de como estaria, eu cito essa referência de Amós e outras, não sei se o senhor estava querendo uma delas, mas eu coloco que a terra produzirá abundantemente. Aí eu coloco Isaías 32:15, 35:1, Ezequiel 47:12 e Amós capítulo 9, versículo 13. Não sei se era uma dessas referências que eu queria. Eu sei que a referência falava da bênção de Deus para Israel, aí ele chega e estende isso às outras nações também, o versículo seguinte. Mas como eu li tantas coisas, trabalhei em tantos textos, terminei, isso está no Word, por enquanto, eu não transportei eles ainda para a PowerPoint, então eu vou ter essa referência no nosso próximo encontro. Tá? Ok. Pastor José Bezerra, está cansado hoje? Podemos conversar amanhã ou hoje ainda? Carlitos, vamos deixar para amanhã. Eu tive que cuidar dos netos, cuidei do almoço e por aí afora. Mas o senhor entendeu? O senhor entendeu a minha mensagem? Entendi, e está tudo certo? Isso, tudo certo. Amanhã a gente fecha aqueles detalhes com certeza, tá bom? Tá bom. Vou estender o convite aí para algum irmão aí, se quiser vir com o senhor, a gente hospeda por aqui. Amém. Muito bom. Irmãos amados, muito obrigado aí por esse tempo gostoso aí. Obrigado a todos. Deus possa nos abençoar bastante com esses estudos maravilhosos. Muito bom estarmos todos juntos. Obrigado, pastor Bezerra, pastor Ulisses, pelo tempo gasto aí nos ensinar. Obrigado, Márcio, pelas perguntas, que está cutucando a gente. Sempre é muito bom, né? Osamar, sempre é bom a gente ficar ali, né, vendo tanto isso. Muito obrigado, queridos. Obrigado, primo, aí, pela ajuda. Pastor Lerival, Henrico, pastor Dilson, bom vê-lo de novo, nesse novo ano. Carlito, amado, legal. Arlião, meu cunhado, beleza, para a gente ver. Pastor Lorival, por favor, pode anunciar. Ah, não, falei errado. Eu falei certo ou não? É o pastor Lorival mesmo, né? É isso. Né? Pastor Dilson, ia falar alguma coisa? Não, eu que agradeci só. Falei obrigado. Tá bom, queridos. Tenhamos todos uma boa noite, na graça de Deus. Pastor Lorival. Querido Deus, amado Pai, queremos, Senhor, exaltar o Teu nome e te bendizer, porque o Senhor é nosso Deus, santo, justo, maravilhoso. O Senhor tem abençoado com a compreensão da Tua palavra, ainda que divergimos, discutimos, ainda que mal entendemos, ó Deus, muitos pontos, mas creio que, em termos gerais, nós estamos caminhando para o mesmo sentido, para uma compreensão que nos aponta para as verdades cruciais do Senhor Jesus, para a sua vinda, e queremos, ó Deus, estar preparados a todos os dias, todos os momentos, queremos estar prontos e aptos para a vinda do Senhor, e rogamos que o Senhor nos ajude a estarmos nesta prontidão. Pedimos que o Senhor nos prepare para sermos uma bênção nas nossas igrejas, para que possamos também comunicar a outros, a Deus, essa emergência, essa necessidade de vida santa, e para que também os nossos irmãos estejam preparados para o Senhor.
Então, rogamos que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo, nos animando a estas verdades e permitindo que sejamos instrumentos do Senhor na tua igreja. Pedimos por aqueles que estão passando por dificuldades, ó Deus, por necessidades, por tratamentos, por recuperação da sua saúde. Tem misericórdia, Deus, do teu povo e fortalece, mesmo que estejamos fracos na carne, Senhor, mas fortalece o nosso espírito para que estejamos prontos e mais próximos do Senhor, mais perto, cada vez mais. Não permita que a enfermidade, que a tristeza venha nos abater ao ponto de enfraquecermos a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa alegria de estar com o Senhor. Nós te louvamos por tudo, ó Deus, por aqueles que estão nos instruindo, aqueles que estão se esmerando na compreensão da tua palavra. Concede, ó Deus, mais e mais do teu Espírito, e assim possamos estar continuamente crescendo e sendo aperfeiçoados até a medida de Cristo, que é o nosso modelo. Nós te louvamos, pedimos ao Senhor que nos proteja nesses períodos de festas, de férias, de carnaval, tudo para que possamos também ser instrumentos do Senhor em qualquer momento, em qualquer tempo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amados. Obrigado. Boa noite, amados. Obrigado. Deus Prazer. abençoe. Boa semana. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Deus abençoe.